Então vamos lá, começando em 3. Muito bem, meus caras, muito bem. Vamos falar aqui sobre Corinthians e Vasco, meus amigos. Eu sempre deixo pra estar quando eu tô com a cabeça mais de boa, mais tranquila, porque na hora eu fico muito empolgado com o Corinthians ganhando pra caralho, aí eu fico mais de boa. Mas a gente vai trocar uma ideia sobre esse jogo aqui, o que que aconteceu, como é que tá o Corinthians depois dessa loucura que foi essas 6 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. E, cara, eu queria começar antes de falar sobre isso. Vamos trocar uma ideia sobre Corinthians e impeachment de Augusto Melo. Antes de mais nada, deixar claro, tá? Que eu não tenho presidente pet de estimação. Eu não tenho ídolos no futebol. Não tenho ídolo em lugar nenhum. Eu não tenho ídolos. Eu gosto de jogador A, jogador B, mas assim como o Cássio pegou as coisas e foi embora, todos os outros vão pegar as coisas e vão embora também, e a vida segue assim. Então eu não tenho presidente de estimação, que eu fico, o Augusto Melo é o melhor, eu quero que se foda. Se esse cara tá fazendo merda, tem que ser levado pra fora mesmo do clube, pra cadeia se precisar. Se descobrirem merda, tem que descobrir. A minha questão com relação a esse impeachment é o momento e quem está fazendo essa porra desse impeachment. Só para deixar claro para vocês, o Corinthians foi comandado por 16 anos por um grupo chamado Renovação e Transparência, que começa com André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, depois volta André Sanches, Duílio Monteiro Alves. Então, Andrés Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, André Sanches, Duílio. Beleza? E todos esses, coincidentemente, também são conselheiros vitalícios do clube, talvez por terem sido presidentes do clube, tornaram-se conselheiros vitalícios, beleza? Então esses caras vão morrer e a família deles ainda vai ficar ganhando o título de conselheiro do Corinthians pro resto da vida. Muito bem. O que ocorre? Esse grupo, de mão dadas com o tal do seu Tuma, o Tuma Júnior lá, o Romeu Tuma Júnior lá, né, que resolve tudo na base da ameaça e da porrada, porque é assim que ele foi educado, assim que ele foi criado, né? Então, a família dele sempre foi meu Deus, revolução militar no Brasil, eles sempre foram a favor de ditadura, aquelas porra todas, então, é assim que ele foi criado, na base da porrada. Então, dia 28 agora vai ter votação, 28 de novembro vai ter votação no Parque São Jorge para o impeachment do Augusto Melo, para primeiro afastamento e depois impeachment, né? Então, pelo conselho passa, porque quem é que faz parte do conselho? Romeu Tuma Júnior, André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, a galera faz parte. E aí, junto com esses, né, o conselho vai para o conselho de ética, o conselho de ética tem que aceitar ou não o impeachment, é o segundo pedido de impeachment, para depois, olha que caos que tá o Corinthians ganhando, se dando bem, melhorando no campeonato, esses vagabundos. Espero o Corinthians não poder mais cair para fazer outra palhaçada dessas, né? Mas tudo bem. Agora que tá tudo bem, né? Tá tudo organizado, tá tudo andando. Esses vagabundos meteram 2 bi e 400 de dívida na atual gestão. Largaram pra atual gestão. Toma de presente, leva, né? E aí a gente agora tem que aguentar esses caras falando que vieram para reestruturar o Corinthians. Os caras que largaram 2,4 bi de dívida. Beleza? Novamente, não sou a favor do Augusto Melo. Ele não é meu brother, meu chapa, meu camarada, meu chegado, meu peixe. Ele não bebe da minha água, ele não come da minha comida. É só mais um lá dentro. Mas o cara tá tentando reestruturar o time da maneira certa ou errada, ninguém sabe, mas tá dando certo e o time tá voltando a jogar bola. E querendo ou não, quem sustenta a porra do clube é o futebol masculino. A gente torce pras brabas, torce pro basquete, torce pra natação, torce pro skate, torce pra tudo, pro jiu-jitsu. Mas quem sustenta isso tudo é o futebol masculino. Quem tem um patrocínio de 110 milhões por ano pro clube é o futebol masculino. Então a gente tem que dar moral para esses caras. E aí os próprios jogadores falaram assim, nós estamos com o presidente. Nós somos contra o impeachment. A torcida está contra o impeachment. Não porque é o Augusto Melo, lembrando, mas pelo trampo que está sendo feito e pela maneira como está sendo feito. Porque ninguém mais no planeta Terra quer renovação e transparência no Corinthians. Então isso é
é o ponto-chave, né? Qualquer coisa hoje é melhor do que renovação e transparência. Então Augusto Melo entrou, não é renovação e transparência, ele era a chapa oposta à renovação e transparência, que seja ele. Beleza? Segunda noticiazinha, parece que Augusto vai bancar Ramon Dias para o próximo semestre, graças a essa arrancada final que o Corinthians deu e a reorganização e reestruturação do time. Ele vai manter o Ramon Dias para o ano que vem. Não sabemos se vai acontecer o mesmo que aconteceu com o próprio Vasco, que manteve o Ramon Dias e levou uma peia atrás da outra no início do campeonato, no início do ano, mas a princípio o Ramon Dias permanecerá no Corinthians para 2025. Certo? Vamos agora ao que importa, ao jogo. Beleza? Lembrando que hoje, terça-feira, dia 26, tem a partida provavelmente mais importante para o Campeonato Brasileiro, olhando para o campeonato de maneira geral. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Tá? O bicho lá vai pegar, vai ser bagaceira, vai ser doideira. Eu, como corintiano, não torcendo para o Botafogo, porque eu não torço para nenhum outro time que não seja o Corinthians. Eu tenho ali um aprecinho pelo Manchester United, porque da época que o Tevez jogou lá, que eu gostei de acompanhar, Cristiano Ronaldo, Rooney, Tevez, foi maneiro. Mas nada assim, só torço mesmo, que eu paro pra ver jogo é Corinthians. Só, não tem outro. Beleza? Mas eu vou precisar torcer para o Botafogo, por quê? Primeiro, Botafogo sendo campeão facilita a entrada do Corinthians na Libertadores. Abre mais uma vaga se o Botafogo for campeão brasileiro. Se eu não me engano, da Libertadores também, precisa dos dois. Mas, porra, terceiro campeonato seguido brasileiro que esses porcos ganham é sacanagem, né? Puta que pariu, porcada vai foda, ganhando mais 3. E aí, querendo ou não, eu também não sou um imbecil de ficar falando, eu odeio o porco, tá, eu não tenho nojo. Tem que valorizar que os caras são um time estruturado e estão jogando bola aí já tem uns 4, 5 anos já. Que o Palmeiras tá jogando bola pra cacete aí, infelizmente. Mas nós ganhamos deles esse ano no Brasileiro, foi bom pra caralho, depois de 30 derrotas seguidas, sei lá quantos. Enfim, Corinthians e Vasco 3-1. Era pra ter sido uns 4, 5-0 esse jogo, fácil. Digo isto porque o nosso trio, que hoje, eu não sei, eu já falei pra vocês, depois a gente vai ter que abrir essa discussão. Qual é o melhor trio de jogadores do Campeonato Brasileiro? O Inter tem um time muito forte, com um trio muito forte, o Palmeiras tem um trio muito forte de ataque, Alan Patrick não, o Felipe Anderson, o Estevão e o Flaco Lopes lá. Mas esse tripé do Corinthians aqui, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, é brutal. E nós não tivemos nem Memphis, nem Yuri. Yuri nem no banco ficou, poderia ter ficado, mas resolveram poupar. E o Memphis estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então o Corinthians veio a campo com Hugo Souza, foi um jogo médio, tomou um gol defensável, mas ali na velocidade, na pancadaria, a gente não tem muito como julgar na hora. O Hugo, ele ficou desligado no modo de stand-by durante praticamente o jogo inteiro. O Hugo ficou no stand-by praticamente o jogo inteiro. Então a primeira porrada que veio pro gol ele levou. Mas vamos lá. Mateuzinho jogou muito bem, tá? Lembrando que essas notas aqui do SofaScore, que eu gosto para ter uma base para vocês entenderem o tamanho do jogo, são baseados em estatísticas, em números, não em percepção. Tá? Isso a gente tem que deixar muito claro, que ele é baseado em estatística, não em percepção. Beleza? Mateuzinho fez talvez se não foi a melhor, uma das melhores partidas dele pelo Corinthians. André Ramalho jogou bem também. Gustavo Henrique fez gol, partida segura, sem muitos sustos, beleza? Matheus Bidu, acho que jogou mais do que um 6.9, dava para dar um 7 para ele, mas mais pela percepção, mais por números, né? 6.9 por percepção, provavelmente um pouquinho mais. Breno Bidon, uma partidaça do Breno Bidon. O moleque, ele tá cada dia tomando mais conta desse meio de campo. Eu ainda acho que dava para botar aqui mais vezes o Coronado nessa formação aqui. Eu acho o Coronado, dependendo do jogo, por exemplo, um jogo desse contra o Vasco, que já estava morto, destruído no primeiro tempo. Tava 3-0 no primeiro tempo, já dava para colocar o Coronado aí de rolé aqui, só para ver. Mas enfim, não foi colocado, ele foi colocado só no final da partida. Foi um erro do Ramon. Então, Breno Bidon jogou muita bola esse jogo, mais uma vez. Apesar da nota dele ter sido baixa, as poucas vezes que ele participou muito bem do jogo. Até porque não precisou participar, né? Raniel é outro que 7.3. Aí eu já discordo, porque o Raniel não foi testado nenhuma vez no jogo. Né? Então, por ser dados, números, 7.3, mais
por jogo mesmo, pela percepção do jogo, eu não daria essa nota tão alta pro Ranieri. Ele não foi mal, mas ele não foi melhor que o Breno Bidon, na minha opinião. André Carrijo, um partidaço. Foi muito mais jogador que o Ranieri na partida inteira, o André Carrijo. Absurdo que esse cara jogou nesse jogo, velho. Cara, o cara mais tranquilo, sereno, calmo do time. Aliás, Breno Bidon e André Carrijo são uma base de sustentação absurda pro Garro poder fazer isso aqui, ó. Pro Garro terminar um jogo com uma nova nota 9.7, sendo que aqui no SofaScore, pegando as estatísticas de todos os jogadores, a maior nota do Campeonato Brasileiro somado, tá? Chama-se Rodrigo Garro. Rodrigo Garro tem a melhor média de pontos do Campeonato Brasileiro com 7.9. É claro que a gente não vai medir o Campeonato Brasileiro pela SofaScore, que a gente vai medir por outros tantos fatores como posição do time, enfim. Mas o Rodrigo Garro, ele tem 7.9 de média total e 9.7, beirou a perfeição nas estatísticas do SofaScore. Chegar num 7 é muito no SofaScore, tá? Chegar num 7, num 8 é absurdo. 9.7, quase 10, o cara beirou a perfeição no jogo. Beleza? Metendo 2 golzinhos marotos junto com o Gustavo Henrique, que fez abrir o placar com o primeiro. E aí tivemos Thales Magno e Ángel Romero, que não jogou praticamente nada. O Ángel Romero errou uns passes, não sei o que, mas os 2 gols do Rodrigo Garro saíram de passes do Romero. Então a gente tem que valorizar a função dele. E o Thales Magno daria uma nota muito, muito abaixo. Eu não gostei da partida do Thales Magno. Parecia que estava com medo de jogar bola. Eu não curti. Tá? Então eu diminuiria essa nota do Thales Magno, que eu não gostei da partida do Thales Magno, certo? E aí Ramon Dias, se a gente fosse dar uma nota pro Ramon Dias, eu daria nota 6,5. Por quê? Acertou na escalação, o time pressionou o Vasco, que não jogou bola. O Vasco não veio para o jogo, o Vasco não participou da partida. O Vasco, ele teve um lampejo no segundo tempo, que foi o gol do Puma Rodrigues, do Pumita aqui, né? E morreu aí, malandro. O Vasco não fez nada. Era pro Corinthians ter feito muito mais. Beleza? E aí o Corinthians, no segundo tempo, começa a fazer substituições a partir dos 30 minutos. Então, o cara demorou não sei quanto tempo. Porra, o time já tava ganhando de 3-0. Pra que você vai deixar Rodrigo Garro levando porrada? Pra que você vai deixar Carrijo, Breno Bidon levando pancada? Pra que você vai forçar os laterais? Pô, coitado do Matheus Bidu, não entra nunca, não sai nunca, é sempre titular e joga até o final todas as partidas, né? Pra que você vai fazer isso? Você poderia ter poupado os caras, mas não. Só lá pelo lá. Só a partir dos 30 minutos de jogo que entrou Igor Coronado, Pedro Henrique, Pedro Raul, Alex Santana e o Charleston no finalzinho no lugar do Garro, tá? Ou seja, o Garro jogou até os 90 minutos, qual a necessidade? Certo? Mas aqui, ó, Igor Coronado entrou, no pouco tempo que ele teve com a bola no pé, tirou a nota 6.6, quase 7, razoável. Pedro Henrique 6.7, foi um cara que entrou com disposição. O Pedro Henrique, ele quer mostrar serviço. O Pedro Henrique não quer ir embora do Corinthians, então toda vez que ele entrar, ele vai ser essa correria maluca, chute maluco pro gol, desespero. Pedro Raul é Pedro Raul, né? Não tem muito o que falar, mas para vocês terem noção, Pedro Raul chutou mais vezes que o Thales Magno pro gol. Só pra deixar claro. Ou foi o Pedro Henrique que tomou mais talento, acho que foi o Pedro Henrique. Pedro Raul, sendo Pedro Raul, parece que ele tá comendo a mulher de um flamenguista aí, não sei quem é não. E o Alex Santana entrou também no finalzinho, no lugar do Ranieri. Mas esses caras poderiam todos, se você quisesse, ter entrado no final do primeiro tempo, na virada do primeiro pro segundo. Qualquer um desses 5 aqui que entrou, poderia ter entrado depois. Ainda ficamos com Hugo, Kaká, Léo Maná, Fagner, Martins, que poderia também ter entrado, e o Guinegão. Esse moleque é o brocador da categoria de base do Corinthians. Tá, o Martins poderia ter entrado, ele não voltou com lesão, foi opção do Ramon Dias preservar ele, porque nós vamos ter no sábado às 19h30 um jogo fora de casa contra o Criciúma, que é complicado, que se o Corinthians vai estar com o Memphis garantido, eu não sei se vai estar com o Yuri, mas é complicado, é um jogo chato, mas a bola que o Corinthians está jogando e o estilo de jogo que o Corinthians implementou nesses primeiros 45 minutos de partida é de um volume absurdo, é de um volume brutal. Pegou Vasco, pegou Cruzeiro reserva e tal, mas foram outros times que passaram por esse
volume absurdo de ataque que o Corinthians tenta gerar no início do jogo. Vamos ver se contra o Criciúma vai ser a mesma coisa. Eu acredito que a formação do Corinthians vai ser muito parecida com essa, só que eu acho que nesse local aqui vai entrar o Martinez e nos lugares dos dois atacantes deve vir Yuri e Memphis, ou Thales e Memphis. Vai ser um desses dois. Garro titular absoluto, Hugo Souza do titular absoluto, Mateuzinho ganhou a posição do Fagner, não volta, não tira mais. Fagner gorducho, Fagner teta vai ficar no banco, acho por um bom tempo. Matheus Bidu já era, o Hugo também não volta, e eu acho que o Breno Bidon vai ganhar mais chances. Mas é aquele negócio, quando Bidon e Carrijo jogam mal, esses três não recebem bola e aí o time desanda. Vamos esperar para ver o que mais vem pela frente. Vamos dar uma olhada agora nos próximos jogos e na tabela de classificação. Próximas partidas nós temos aí hoje ainda, tá? Hoje ainda tem. Nenhum desses jogos interfere diretamente no andamento do Corinthians. Mas, por exemplo, Criciúma vence do Fluminense ou empata com o Fluminense. Chega com uma outra moral para jogar contra o Corinthians, né? Fortaleza e Flamengo, times brigando lá em cima da tabela também. Pouco campeonato para esses times aqui é brigar para se manter na Libertadores, na fase de grupos, né? O Flamengo, se eu não me engano, caiu para quinto. Agora que o Inter, né? Não volta não? Aqui na classificação, agora que o Inter virou um rolo compressor, Flamengo caiu para quinta na pré-Libertadores. Mas claro que ele foi campeão brasileiro, então vai direto para Libertadores. Então essa pré-Libertadores é porque isso aqui ainda não foi atualizado, né? Talvez o do SofaScore seja, deixa eu ver, Brasileirão Série A. Ó, aqui eles já estão colocando as vagas de pré-Libertadores já garantidas, ó. Tá? Palmeiras, Botafogo e Inter, Fortaleza e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro na pré-Libertadores, tá? Cruzeiro tem uma partida para ser feita ainda, beleza? Dessa 35ª rodada, que é amanhã contra o Grêmio, tá? Que é aquele famoso time que a gente não sabe o que esperar. Ninguém sabe o que vem pela frente no Grêmio, tá? O Grêmio é um time que ganha, perde, ganha, perde. Vamos ver o Grêmio aqui? O Grêmio sai de 14º, aí vem aí vitória, aí empate, derrota, empate. E fica nessa oscilação absurda, né? É um time que não consegue andar para frente nem para trás. Fluminense na beira de cair, vai brigar contra o Criciúma, só que o Fluminense é um time que você não pode contar, né? É um time que não tem, você não pode esperar nada do Fluminense. Pode ser que ele dê uma sapatada, 3, 4 gols no Criciúma, pode ser que ele leve uma surra do Criciúma. Fortaleza e Flamengo vai ser um jogo extremamente equilibrado. Acho que dá Fortaleza, pelo momento dos dois clubes. Os dois clubes estão num momento muito bom, mas eu acho que dá Fortaleza, porque o Fortaleza ainda sonha, aspira com esse campeonato brasileiro, levando em consideração que o Fortaleza vai para 67 pontos. Se vencer, fica 3 pontos de Botafogo e Palmeiras. Botafogo perdendo e caindo, entrando nos famosos 5 jogos finais do Campeonato Brasileiro. Botafogo levando, olha lá, o tanto de empate, levando surra atrás de surra, empatando 500 jogos. Não me assustará se esse Botafogo terminar em 4º, 5º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Não será nada brutal, assustador e horrendo assim, tá? Só para deixar claro. Aí hoje nós temos o jogaço Palmeiras e Botafogo. Esse jogo para mim fecha o Campeonato Brasileiro, é daqui que sai o campeão. Eu não consigo ver depois disso aqui nada muito discrepante. E também vamos ter Atlético e Juventude. Beleza? Atlético e Juventude vai ser o Juventude brigando pela vida e o Atlético Mineiro provavelmente poupando jogadores para a final da Libertadores, né? Rodada 36, fim de semana. Tá sendo por isso que essa rodada 36 está aqui, ó, Palmeiras, Botafogo, Atlético e Juventude, que é a final da Libertadores agora. E aí eles vão, né, ocupar esse intervalo aqui com o jogo da Libertadores. Corinthians e Criciúma, na casa do Criciúma. A gente precisa vencer esse jogo, não tem conversa. Cuiabá e Bahia, infelizmente não dá para torcer pro Cuiabá, então Bahia provavelmente leva, tá? Vasco e Atlético aqui, provavelmente o Vasco leva também, depois dessa sessão de surras que levou, talvez o Vasco tome vergonha na cara e tente voltar a vencer. Grêmio e São Paulo nesse momento é irrelevante pro Corinthians, depende muito do resultado disso aqui.
Mas eu acho que o Grêmio não passa mais o Corinthians, dificilmente consegue alcançar o Corinthians. E o Corinthians vai ter um jogo direto contra eles na casa deles, mas ultimamente o Grêmio em casa não tem contado muito. Flamengo e Inter. Rapaz, pau vai cantar aqui. Cheiro de empate daqueles 2-2, porradaria até o final. Bragantino, Cruzeiro, Bragantino jogando pela vida e o Cruzeiro é o Cruzeiro. Time do Diniz. Não tem como gostar dessa porra desse time. Não dá pra gostar do futebol do Diniz, infelizmente. Atlético Paranaense Fluminense. Rapaz, o Atlético voltou, né? Atlético, amigo, o que 2, 3 vitórias não fazem com qualquer time? Olha aí o salto que o Atlético deu. De praticamente rebaixado, né? Pra quase livre da zona de rebaixamento. Mais uma vitóriazinha aqui do Atlético e eles dificilmente caem. Só que aí, meu amigo, empurra o Fluminense. O Fluminense vai indo pra vala, né? E nós já temos praticamente dois rebaixados, praticamente. Cuiabá e Atlético, muito difícil esses aqui fugirem. Agora, Bragantino, Criciúma, Fluminense, Juventude e Grêmio. Vamos botar aqui do 14 para baixo. Não dá para botar Atlético também, mas o 14 para baixo aqui, amigo. Tá? Quem tá abaixo de 40 pontos? Vai, vamos lá. Juventude para baixo é briga de foice. Né? Então tem aqui. E o Vitória e Fortaleza. Fortaleza tentando, ainda almejando, sonhando chegar lá com seus 70 pontos. Né? Olha só, se der um empate aqui nesse jogo, por um acaso do time 71 para cada um, o Fortaleza fica 4 pontos. Dá pra sonhar? Depende desse jogo também, Fortaleza e Flamengo. Mas dá pra sonhar, cara. Não dá pra dizer que esse time não pode sonhar. Pelo menos pegar um vice-campeonato, alguma coisa do gênero assim. Já que o Botafogo virou Botafogo de novo, daquilo que a gente já esperava, né? E aí nós temos ainda depois dessa rodada mais 2, onde o Corinthians pega o Bahia e depois o Coringão pega o Grêmio fora de casa. E nós estamos rumo à Libertadores. Se tudo der certo, o Bahia pelo menos empata contra o Cuiabá. Vamos torcer pro Cuiabá e arrancar esse empatezinho do Bahia pro Corinthians vencer. Se bem que o Cuiabá, do jeito que tem treta com o Corinthians, é capaz de entregar esse jogo aí, tá? Não duvido não. Eu não sou muito a favor de ficar pensando nessas coisas, mas vai que, né? E aí pula o Corinthians aqui, pode passar o Bahia, né? Em número de... Porque o Bahia empatando, o Corinthians vencendo empata. E o saldo de gols, se eu não me engano, tá com 1 de saldo de gol. Se diff, eu não sei se é saldo de gol, mas o Bahia tem 45, o Corinthians 43, 40. O Corinthians tem 1 gol a mais, então no saldo o Corinthians leva. Então vitórias, empates e derrotas é o que determina, né? E aí pode ser que o Corinthians passe o Bahia nesses pontos e ficar torcendo para pegar um G8 aqui, Coringão e para Libertadores. Beleza? Então vamos aguardar a próxima rodada, Corinthians e Criciúma às 19h30 no sábado, para a gente determinar se o Corinthians continua nessa pegada de vitórias seguidas. Se o Corinthians vencer, a última vez que o Corinthians fez 7 vitórias seguidas foi em 2011. Coincidentemente foi quando o Corinthians foi campeão brasileiro também, assim como em 2017 o Corinthians fez 6 vitórias e foi campeão também. Beleza? E é isso, rapaziada. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso Campeonato Brasileiro, torcendo para que o Coringão, nosso querido, o nosso colosso de Itaquera, leve essa Libertadores, sair do lixo pro luxo que é Libertadores. Beleza?